Bom dia. Oi, Sora! Oi, bom dia, bom dia. Ai, gente. Tudo bem? Abram as câmeras aí, tô com saudade de vocês. Só fico olhando o quadrinho preto aqui. Abram as câmeras de vocês. Muito bem, Mari. Bom dia, Sora. Bom dia. Oi, Sora. Oi, Bom dia. bom dia. Bom dia. Marina, você tá na aula hoje? Senti sua falta. Ai, Sora, desculpa, é que eu acabei me atrasando, dormi mais que aí não deu. Minha mãe me acordou na hora errada também, eu não coloquei despertador, desculpa, mas eu assisti a live e já fiz os exercícios, tá? Muito bem. Beleza. Bom, hoje nós vamos falar sobre ângulos opostos pelo vértice da página 58, tá, pessoal? Abram já aí, Isso. um minutinho para o pessoal entrar para a gente começar. Hoje eu quero a participação de todos, vou fazer um monte de perguntas, hein? Oi, Fernanda. Oi. E cadê esse povo? Não abre essas câmeras, tá todo mundo escondido, tá todo mundo com vergonha. Parece que tá saindo debaixo das cobertas agora. Ah, isso apareceu, muito bem. Carvalho. Que página que é, Sora, que você falou? 58. Obrigada. Pessoal, ó, quem ainda não fez a semana 5, depois corre lá no Moodle para fazer, para não ficar deixando acumular, tá? Porque nós Eu já já estamos na fiz, semana Sora. Semana 6. 5. Semana 6 essa semana, então espera a live de sexta-feira para depois vocês fazerem a semana 6, Sora, eu tá? nunca sei em que semana a Tá bom, gente... Sora. Nós estamos na semana 6 agora. É que, tipo, na hora de fazer as lives, de fazer as provas, eu consigo saber. Mas sem fazer as provas, eu não sei que dia que é. Então, a semana 5 era para já ter feito, né? Semana passada. Eu já Se fiz ainda a não semana fez, tem que 5. correr lá e fazer. Eu já fiz a semana 5. É, quem não fez, corre lá e faz. E depois Nossa, da Sora, live de sexta-feira. eu fiquei um pouco confusa, tipo, como que achar o X é muito difícil. Ah, então hoje nós vamos falar sobre isso. Aí você vai aprender, é fácil. É equaçãozinha de primeiro grau, nós vamos ver isso bastante esse ano ainda, tá? Bastante, bastante. Então vamos lá. Vou deixar vocês agora no mudo para a gente começar. E aí, hoje eu vou fazer um monte de perguntas e quero ver a participação de todos, hein? Vamos lá. Conseguem visualizar a tela? Então vamos lá. Aqui nós temos um mapa, né, de GPS. E aqui nós vamos ver os conceitos de retas paralelas, retas perpendiculares e retas concorrentes. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso aí, certo? Alguém saberia me dizer o que são retas paralelas? Quem que lembra o que são retas paralelas? Não, pode falar. Se encontram? Não ouvi. Nunca se encontram? Isso, elas nunca se cruzam, né? Elas nunca se cruzam, são retas que é uma do ladinho da outra, elas nunca vão se cruzarem. Nunca se encontram? Oi? Não entendi? Bom, então nós estamos falando de retas paralelas que elas nunca se cruzam. E alguém saberia me dizer o que são retas perpendiculares? Forma um ângulo de 90 graus entre si. Isso, quando elas se cruzam, formam um ângulo de 90 graus. Muito bem. E retas concorrentes? Que elas vão se cruzar. Elas vão se cruzar, porém os ângulos têm que ser diferentes de 90 graus, porque senão elas seriam perpendiculares, certo? Então, retas concorrentes são tipo uma bifurcação, elas têm uma angulação diferente de 90 graus, ok? Bom, então analisando aqui esse GPS,
Vamos responder a questão A. Indique duas ruas paralelas entre si. Olhando aí, pessoal, quais são duas ruas que são paralelas? Ou seja, elas não se cruzam. Quem sabe dar exemplo para mim? Elas podem estar longe uma da outra? Pode, elas são retas, são retas paralelas. Elas não Tá, vão se então cruzar. A Avenida Paulista e a e Alameda Santos. Santos. Isso, Avenida Paulista e Alameda Santos. Muito bem, parabéns. Qual outra? Quem sabe dar outro exemplo aí? Avenida Paulista. Com São Carlos do Pinhal? Avenida Paulista e São Carlos do Pinhal? Isso. Também, muito bem. Qual outra? Vamos lá, outro exemplo. E Rua Pamplona. Pamplona com? Peixoto Gomide. Isso, Pamplona com Peixoto Gomide. Muito bem. Então, acho que já deu para vocês entenderem, né? Ruas paralelas são as ruas que estão no mesmo sentido e que elas não se cruzam, ok? Agora, na letra B, ele está mandando indicar duas ruas perpendiculares entre si. Quem saberia me dar exemplos aqui de ruas perpendiculares que formam A Rua ângulo de 90 Pamplona e graus? a Rua Pamplona e Almeida Santos. Pamplona e Alameda Santos. Muito bem, essas duas aqui. Qual outro, pessoal? Avenida Paulista e Rua Pamplona. Alameda Paulista e Avenida Campinas. Pamplona também. Pamplona com Avenida Paulista. Muito bem. Qual outra? Rua Itapeva e Avenida Paulista. Alameda Campinas. Isso, a Rua Itapeva aqui, ó, com a Paulista, ó. Ela também está formando um ângulo de 90 graus. Muito bem. Então, aí a gente já deu alguns exemplos, né? São ruas que formam um ângulo de 90 graus quando elas se cruzam, formam uma Vou cruz, colocar né? duas, Pro? Pode. Aí tá pedindo duas perpendiculares, né? Pode ser apenas duas ou quantas vocês quiserem. Na letra C, indique duas ruas concorrentes entre si. Então vamos lá, olhando agora o mapa. Eu quero duas ruas que são concorrentes aqui. Quem saberia me dizer? Rua Pamplona e Avenida Paulista. Não. Pamplona com Paulista são perpendiculares. Rua Rocha e Rua Doutor Senga, não é? Essa daí mesmo eu ia falar. Isso, Marina. Rua Rocha com Doutor Seng, ó. Tá fazendo uma bifurcação aqui. Qual outra? Senhora também é do Museu de Arte São Paulo Assis com a Praça Geminiana. Aqui é uma Lunardelli. rotatória. Aqui é uma rotatória, não. A Alameda É uma e rotatória. com a Avenida 9 de Julho. Alameda Itu com a 9 de julho. Isso, pode ser. Qual outra? Pode ser aqui a Pamplona com a Rua Silva, ó. Tá fazendo bifurcação. A Pamplona com a Silva, ó. Tá vendo? A Pamplona com a Silva. Também pode ser, tá bom? Bom, então esses são as ruas que a gente conseguiu identificar aí algumas delas. Tem outras, lógicos, mas aqui ele está pedindo apenas para identificar duas ruas, né? Então, uma paralela à outra, uma perpendicular à outra e uma concorrente à outra. Bom, agora que a gente já respondeu a A e a B e a C, está dizendo assim, ó, represente geometricamente os itens A, B e C. Então, aí nesses quadradinhos que vocês têm aí na letra D, vocês vão desenhar duas retas paralelas, duas retas perpendiculares e duas retas concorrentes, tá? Então, vocês vão desenhar aí, na letrinha D. Faz com a régua para ficar retinho, tá, pessoal? Ou pega um lápis e usa como régua, uma caneta.
Conseguiram? Pronto, senhora. Isso. Bom, vocês desenharam aí, na letra D, duas retas paralelas, duas retas que se cruzam aqui, né, formando um ângulo de 90 graus, e retas concorrentes que faz uma abertura aí diferente de 90 graus. Elas se cruzam, elas estão sendo concorrentes, tá? Uma está disputando a angulação da outra, certo? Podemos encontrar agora ângulo nessas três situações que vocês desenharam aí, sim ou não? Quem saberia me responder? Vocês conseguem identificar ângulos nessas três situações que vocês acabaram de desenhar aí? Sim ou não? Agora, perpendicular é 90 graus, né? Sim. Senhora, mas eu só consigo achar em uma, na perpendicular, que vai dar 90 graus. Agora nos outros... Na concorrente você não tem abertura? Tem, mas tipo... Não sei qual é o ângulo, só que tem. mas dá pra fazer. Só que a pergunta é, podemos encontrar ângulos nas três situações? Sim. Nas três? Nas três não, porque nas paralelas elas não têm cruzamento. Isso, Mariane. Nas... 180. Oi? Desculpa. Não é 180. O Eduardo mandou no chat 180. 360 é a soma de... Ó, vou pegar uma canetinha aqui, ó. Peraí. Vou pegar uma canetinha aqui, ó. Ó, aqui... Como eles são opostos pelo vértice, ó, a soma de todos desses 4 graus aqui, ó, vai formar 360 graus. Assim como os 4 ângulos retos aqui, ó, também vai formar 360 graus. 90 mais 90, 180, mais 90 mais 90, mais 180, dá os 360 graus. Assim como os 4 ângulos das concorrentes aqui também vai ser o quê? 360 graus a soma dos 4, ok? Agora, nas retas paralelas, tem alguma abertura aqui? Não. Então, a questão E, olha aqui, a gente só consegue na B e na C, ou seja, nas perpendiculares e nas concorrentes. Na paralela, não. Certo? Então, aqui a resposta seria não, somente no item B e no item C. Que são exatamente isso que eu acabei de desenhar aqui, ó. Ok? Ô, Sora, Oi. por que você tampa ali na resposta, tipo, tá vermelhinho, tá tampado? Porque aqui estava escrito sim. E a resposta é não. Nas paralelas, não, a gente não consegue ver ângulo, ó. Tá vendo que aqui ela não aparece? A resposta da apostila aqui estava escrito sim, mas a resposta aqui é não. Somente nos itens B e C, ó. Porque aqui ele está falando, ó, podemos encontrar ângulo nas 3 situações? Na paralela, não, né, ó. Não dá. E aqui no livro a resposta estava assim. Estava errada. Tanto que a gente vai ver um monte de errata agora no final aí de vocês. A apostila tá bem diferente. O Pro precisa desenhar esses negócios ou pode só fazer, tipo, no desenho assim aqui? Se você quiser desenhar e marcar os ângulos, você pode desenhar, em vez de colocar 1, 2, 3, 4, você pode desenhar igual eu fiz aqui, ó, 4 ângulos de 90 graus. E aqui, em vez, pode colocar letrinha, número, o que vocês quiserem. Mas coloque igual tá aqui, porque nós vamos responder as questões abaixo e aí tem que ficar mais ou menos parecido, né? Tá. Bom, agora na letra F... Tá mandando relacionar os itens, os ângulos dos itens anteriores, preenchendo a tabela abaixo. Então, eles estão, aqui na tabela está escrito assim, ó, ângulos adjacentes e suplementares. Vamos lembrar da aula passada, o que são ângulos suplementares? A soma dos ângulos suplementares tem que dar quantos graus? Tem que dar 180.
Isso, 180, Mariana, muito bem. Se tem que dar 180 graus, tem que dar meia volta, concorda? Meia volta, 180 graus. E para eles serem adjacentes, eles têm que ser ângulos que estão um do lado do outro, não é? A gente falou Sim. na semana passada, tem que ser um ângulo seguidinho do outro, ou seja, um do lado do outro. Então, vamos lá. Olhando na questão E aqui, que a gente acabou de desenhar, vamos preencher a tabela. Perpendiculares. Quais são os ângulos perpendiculares que eu consigo identificar nesta figura aqui? Lembrando que perpendiculares tem que estar fazendo o cruzamento, né? E eles têm que ser adjacente, tem que estar um do lado do outro e tem que formar 180 graus. Então, olhando aqui nessa figura, quais ângulos que nós temos aqui? Vamos identificar por número. Você tem 4 ângulos de 90 graus. Tá, mas quais são os ângulos que se eu somar dá 180 graus aqui? Os 2 e o 4. Isso, Marina, muito bem. 1 e 2. Qual outro, 3 Marina? E 4. 3 e 2 4. 2 e 3. 2, 3, 4, 4, 3, 4 e 4, 1. Muito bem, parabéns. Então, aqui ó, nós temos o 1 e o 2, que formam 180 graus, são adjacentes e suplementares. Temos o 2 e o 3, que formam 180 graus, são perpendiculares e são adjacentes, porque estão um do lado do outro. Também temos o 3 e o 4, e também temos o 4 e o 1, certo? Então, aqui nós temos 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4 e 1 e o 4. Foi nós acabamos de falar. Agora, concorrentes, pessoal. Concorrentes e adjacentes e suplementares. Então, concorrentes são ângulos que têm medidas diferentes, tá? Concorrentes são ângulos de medidas diferentes, porém, eles têm que ser adjacentes, tem que estar um do lado do outro e tem que ser suplementares, tem que formar 180 graus. Então, vamos lá. Olhando nesse segundo aqui, que são as concorrentes, quais ângulos que eu tenho aqui que são adjacentes e suplementares ao mesmo tempo? A e B. A e B, por quê? Vamos lá, vou explicar por que A e B. Porque eles formam 180 graus e são ângulos de medidas diferentes. São ângulos de medidas diferentes. Depois eu tenho o B e o C, que formam 180 graus, também tem medidas diferentes. Depois eu tenho o C e o D, que formam 180 graus, tem medidas diferentes. E o D e o A, que formam 180 graus e também tem medidas diferentes. Estão um do ladinho do outro? São adjacentes. Formou 180 graus? São suplementares. E se tem medidas de ângulos diferentes, eles são concorrentes, ok? Na questão G, tá falando assim, ó. Há ângulos de medidas iguais nos casos das retas perpendiculares? Se sim, quais são eles? Vamos lá. Olhando aqui na primeira figura, que são as retas perpendiculares. Eles têm ângulos de mesma medida, sim ou não? Sim. Sim. Quanto mede cada ângulo? 90 graus. 180? 90 graus, né? Graus. São 4 ângulos de 90 graus. Então, a resposta é sim, pois todos possuem a mesma medida de 90 graus, se vocês quiserem colocar. Agora, na questão H, há ângulos de medidas iguais no caso de retas concorrentes? Quem sabe me identificar aqui quais são os ângulos de mesma medida aqui? A e a C. A e a C. A D e a B. Isso, muito bem. A e C, que são opostos pelo vértice, têm o mesmo valor. E B e o D, que estão opostos pelo vértice, têm o mesmo valor, porque tem a mesma abertura, certo? Então, ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Então, nesse caso aqui, na letra H, a resposta seria A e C, B e D. Tá? Então, A e C, B e D. Pessoal, vamos lá. Agora eu vou fazer uma pergunta. Tem alguém ainda que está em dúvida o que são perpendiculares, concorrente? Tem alguém com dúvida? Deu para entender a matéria? Sim. Boa? Então, Deu, vamos
partir para a exploração e descoberta. Vamos lá. Vamos lá. Como que a gente chega nessa propriedade de que o oposto pelo vértice tem a mesma medida? Oi? Na H, são quais letras mesmo que você falou? Na H, ó, é o A e o C. Vamos voltar aqui no desenho, ó. A e C, que estão um de frente ao outro, tá vendo? Ó, tem a mesma abertura aqui, a mesma aqui. Então, o A e o C têm a mesma medida. E o D e o B têm a mesma medida, ó, porque tem a mesma abertura também. Ou seja, quando eles se cruzam e são opostos pelo vértice, o vértice é esse pontinho aqui no meio. Quando eles estão de frente um ao outro, eles são ângulos opostos pelo vértice. Então, eles têm mesma medida, eles são congruentes, tá? Congruentes são iguais. Entendi. Bem? Obrigado. Agora, vamos lá. Na figura abaixo, nós temos a angulação, ó. Então, nós temos aqui o ângulo AOB, formou esse ângulo. Depois nós temos o ângulo BOC, que formou este ângulo. Depois eu tenho o ângulo COD, que formou este outro ângulo embaixo. E depois eu tenho o ângulo DOA, que formou este outro ângulo, tá? Quando eu penso em semi-retas, eu estou falando, vamos supor que eu pegasse e dobrasse essa parte em cima da outra aqui, ó. Pegasse e dobrasse. O segmento AO seria oposto ao BO. O segmento DO seria oposto ao ângulo OC, ou seja, são semi-retas opostas. Quando eu pego e dobro, uma fica em cima da outra, tá? Isso é chamado de semi-retas opostas. Quando eu dobro a figura e uma fica em cima da outra, significa que essas retas são opostas, ok? Então, vamos lá. Portanto, a semi-reta AO e OB, que formam os ângulos AOB, são opostas, respectivamente, às semi-retas OC e OD, tá? Que formam os lados dos triângulos COD, que são essa abertura aqui. Ou seja, esse lado aqui, essa abertura, é oposta a essa abertura aqui. Assim como essa abertura aqui, ela é oposta a essa outra abertura aqui, tá? Então, esses dois ângulos AOB e COD são chamados de ângulos opostos pelo vértice, tá? Então, esses dois aqui, essas duas aberturas, deixa eu pegar uma canetinha colorida. Então, ó, essa abertura aqui e essa abertura aqui, ela é oposta pelo vértice. Tem mesmo valor, mesma medida, assim como esse lado é oposto a esse. Então, essa medida é igual a essa. Tudo bem? Então, gravem isso, questão de prova, está lá na provinha de vocês, tá? Opostos pelo vértice são medidas congruentes, mesma medida, tá bom? Que é, Sora? Aqui, ó, tá aqui embaixo, ó. Vou mandar vocês grifarem aqui, ó. Dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Essa questão Que é OPV? Opostos pelo vértice. Opostos pelo vértice, OPV. Tá? Essa questãozinha tá na prova de vocês, então vocês vão achar lá, ó, congruentes, iguais, tá? Já tirou 2 na prova aí, ó. Vamos lá. Propriedades dos ângulos opostos pelo vértice, o OPV aqui de novo, Marina. Então, vamos lá. Nós indicamos o ângulo AOB, que é o M. Depois eu tenho o ângulo BOC, que é o X. Depois eu tenho o ângulo DAOD, que é o Y. Então, observem que eu tenho o ângulo aqui M, X e o Y. Como o ângulo AOB e o ângulo AOD são adjacentes e suplementares, ou seja, eles estão um do lado do outro e formam 180 graus. Então, nós temos aqui, ó, que a medida do M mais o Y, ó, ou seja, estou pegando a medida do M mais a medida do Y, isso aqui vai me gerar um ângulo de meia volta. Quanto que é meia volta? 180 graus. Então, eles são chamados de adjacentes porque está um do lado do outro e suplementares porque formam 180 graus, tá? Então, eu peguei o M mais o Y, ó, e deu 180 graus. Agora, eu vou pegar uma outra canetinha e vou mostrar que o M mais o X, vamos lá, ó, vou pegar o valor do M. O valor do M é esse aqui, mais o valor do X, ó.
Tá vendo que também deu meia volta? Peguei o valor do M, abertura do M, mais a abertura do X. Isso aqui também vai me gerar 180 graus. Ou seja, estão do lado do outro, é adjacente, e são suplementares, porque a soma dá meia volta, que é 180 graus, certo? Só que isso é para provar a propriedade. Como que eu provo isso? Eu vou pegar lá o M mais o Y, igualar ao M mais o X. Então, vou pegar lá o M mais o Y e vou igualar ao M mais o X. Ó, coloquei o sinalzinho de igual. Como que eu provo que o Y é igual ao X? Cortando, ó, o M com o M eu posso cortar, porque quando eu trago esse M para o primeiro membro, ele se torna negativo. Então, o positivo com o negativo, posso cortar, zerar minha conta. O que sobrou? Sobrou que Y é igual ao X. Ou seja, a medida desse X é igual à medida desse Y, porque eles são opostos pelo vértice, eles têm mesmo valor. Por isso, o sinal de igualdade entre os dois, dizendo que o Y é igual ao X, ou seja, eles têm mesma medida. Essa é a propriedade dos ângulos opostos pelo X. Bom, como eu já falei aqui, dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, têm a mesma medida, são iguais, tá? Bom, não demonstre os seus conhecimentos aqui, pessoal. Vamos lá. Eu quero a participação de todos agora. Vamos fazer junto. Identifique os pares de ângulos opostos pelo vértice. Vamos lá. Quem saberia me dizer quais são os pares que eu tenho opostos pelo vértice aqui? Vamos lá. Como assim, senhora? Os pares que eu tenho opostos do vértice? Opostos pelo vértice são os ângulos que estão de frente um ao outro e eles têm mesmo valor. AB, o ABC e Opa, F vamos e D. de cada vez. Espera aí, vamos lá. Fala aí, Mariana. A, B e C Ou F e D. Olha o que está escrito no enunciado. Identifique os pares. Ah, os pares. B é a B e E, isso, vamos lá. B e E, F, C, A, D. F, C, AD. F, C e A, D. A e D. Muito bem. Então, ó, eu posso dizer que o A é igual ao D. Eu posso dizer que o C é igual ao F. E eu posso dizer que o B é igual ao E. Ó, tá vendo? Eu fiz coloridinho. Um de frente ao outro é opostos pelo vértice. Então, eles têm mesma medida, mesmo valor. Tudo bem? Uhum. Os que são de mesma corzinha aqui, fiz até coloridinho. Então, aqui, ó, resposta A e D, B e E, C e F. Ô, Sora, Oi? mas todos têm o mesmo valor, não tem? Não. Ô, senhora, qual que é embaixo de B e E? Hã? Não Ah, tá, entendi. não é não. Ô, Marina, não são não. Tipo, um É, maior que o agora outro. que eu reparei. Aqui, o que poderia ser igual seria o A, o F, o C e o D. É. E depois o B e o E. O B e o E são iguais e os outros são iguais uns aos outros. Isso. Mas como a gente tem que identificar os pares, a gente tem que identificar quem está de frente um ao outro, certo? Sim. Bom, dúvida nesse aqui, pessoal? Na questão 1? Identificar, tá de boa? Sim. Então, vamos para a questão 2, ó. Então, desconsidere o que está escrito aqui no meu, tá? Eu vou ler aqui, ó. As medidas de dois ângulos opostos pelo vértice, se eles são opostos pelos vértices, eles têm a mesma Medida. medida. Então, vamos lá, ó. Se as medidas de dois ângulos opostos pelo vértice são em graus, 15x menos 14 graus e 3x mais 10 graus, quanto é que vale o x? Quem Senhora, é a mesma falou coisa aí? daqueles passados que a gente estava vendo, né? Exatamente. Aqui, pessoal, presta atenção. Nós temos o quê? Nós temos dois ângulos que são iguais. Então, eles têm que ser separados por um sinalzinho de igualdade, ó. Então, eu peguei lá 15x menos 14, que é o primeiro grau, igualei a 3x mais 10 graus.
Por que que eu fiz isso? Porque eles são iguais. Então, eu tenho que igualar os dois com sinal de igualdade, certo? Professora, e Agora, por que que você colocou mais 3 vezes... Não, x mais 10? Sendo que, tipo... porque, ó, o x não é positivo? Sei lá. O 3x não é positivo? O número, quando ele está sem sinal, ele não é positivo? Sim. Então, eu só coloquei esse mais aqui, eu já vou te explicar por que na hora da resolução, ó. Então, vamos lá. Então, ficou assim, ó, 15x menos 14 graus é igual a 3x mais 10. Igualei os 2 graus, porque eles são opostos pelo vértice, eles têm o mesmo valor, então eles têm que ser iguais, ok? Só que aqui tá mandando descobrir quanto que vale o x. Você poderia ir por tentativa e erro, ou você poderia fazer pela resolução da equaçãozinha de primeiro grau. Alguém lembra como faz uma equaçãozinha de primeiro grau? O que que eu faço com o x quando eu tenho x? Professora, não lembro. Então, vamos relembrar. Ó. Então, numa equaçãozinha de primeiro grau, nós temos o primeiro membro, que é o que está antes do sinal de igual. Ó. Então, aqui, ó, isso aqui é meu primeiro membro. E depois do sinal de igual é meu segundo membro, tá? No primeiro membro, eu tenho que deixar os números que estão acompanhados de x, ou seja, minhas incógnitas, as letras que eu tenho que descobrir. No segundo membro, que é depois do sinal de igual, eu vou deixar os números que não estão acompanhados de letras, ou seja, nesse caso, os graus, tá bom? Só que quando eu mudar algum desses números de lado, ou seja, de membro, eu tenho que trocar o sinal dele. Então, se eu peguei alguém do segundo membro e trouxe para o primeiro membro, eu vou trocar o sinal dele. E se eu peguei alguma coisa do primeiro membro e trouxe para o segundo membro, eu também vou trocar o sinal dele. Então, por exemplo, eu tenho 15x no primeiro membro e tenho 3x no segundo membro. 18x. Eu vou ter que trazer esses 3x para o primeiro membro. Então, vai ficar assim, ó. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Vai ficar assim, ó. 15x, que já está no primeiro membro, vai permanecer. E esse 3x aqui que está no segundo membro, eu vou trazer ele para o primeiro ficar negativo. membro. Só que ele era positivo, ele vai ficar E ele se torna negativo. Igual Sora, agora. Oi. Sora, então, tipo, ele vai se... Quando tá no primeiro membro e eu passo pro segundo membro, ele vai se tornar positivo? Por exemplo, se ele for negativo, ele torna positivo. Se ele for positivo, E aí, do segundo torna membro negativo. pro primeiro membro, se É ele negativo. for positivo, ele torna negativo. Ó, tá vendo que aqui eu tenho 3x positivo? Vou trazer Sim, aí ele passou pra pro cá, primeiro membro, ele 3 fica negativo. Negativo. Agora, se ele fosse 3 negativo, ele viria pra cá, 3 positivo. Eu sempre vou fazer o sinal oposto a ele, quando eu troco. Tá, ô Sora, e por exemplo, sabe aquele menos 14, o 14 negativo? Ele vai vir Não pro é, segundo mais. Vai Ô, vir... Sora, é 14 negativo ou é, tipo, 15x menos 14? 15x menos 14 graus negativo. É Aqui, esse negativo. menos, ele está acompanhado do número que está aqui. Então, se ele é negativo, ele vai vir para o segundo positivo. Então, vamos lá. Deixei tudo que tem x já no primeiro membro. Agora, eu vou para o segundo membro. O segundo membro, eu tenho 10 graus positivo. Ele vai continuar meus 10 graus positivo, porque eu não troquei ele de lado. Ele continua no segundo membro, certo? Uhum. Agora, o 14, ele não era negativo? Ele vai vir Agora pro ele vai segundo tornar membro. positivo. Isso, positivo, ó, 14 graus positivo. Então, aqui ficou 15x menos 3x dá quanto? 18x. 15 menos 3. Ah, 15 menos 3 dá 12 negativo. 12x positivo. Positivo. Ai, Sora, é Eu positivo. tenho 15, eu pago 3 que eu estava devendo, eu continuo com 12, certo? Agora aqui, 10 mais 14 dá quanto? Dá 24. 24 graus. Agora, ó, para eu descobrir o valor do x aqui, prestem atenção aqui na tela. Eu tenho 12 vezes o valor do x. 12 vezes quanto dá 24? Ou 24 2. dividido por 2 dá quanto? 2. 2 vezes 12 dá 24. Isso, ó. Então, o valor do x é 2 graus. Pronto, encontrei o valor do x. Ah, não é tão difícil. Não mesmo.
É fácil até. Não é difícil. Pessoal, quem é que está com dúvida aqui, que está na aula? Vamos lá, não é só a Carvalho e a Mariane que está na aula. Vamos lá o restante participar? Doutora, Oi. e como você fez para 2 graus? No 2 final? graus? Peguei e fiz, É. ó, 24 dividido por 12. 24 dividido por 12 dá 2. Ou eu posso pensar 12 vezes quanto dá 24? 12 vezes Entendi. 2 dá 24. Então, o x vale 2 graus. 2. Entendeu, Isabela? Sim. Tudo bem esse aqui? Vamos lá para a questão 3. De novo, está com errata aí na apostila de vocês, tá, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui, ó. Tá falando assim, ó. Determine as medidas dos dois ângulos assinalados na figura. Tá dizendo que eu tenho um ângulo 6x mais 5 graus e o outro ângulo 8x menos 10 graus. Não é isso que tá aí na apostila de vocês? Sim. Então, para eu saber quanto que mede essa abertura aqui e essa abertura aqui, eu preciso primeiro descobrir quanto que vale o x. Senhora vai ter certo? que fazer a mesma coisa que fez na 2. Sim, só que agora, Mariana, eu vou ter um detalhe. Eu vou olhar para o x. Qual é maior, 6x ou 8x? 8x. 8x. Então, eu vou começar pelo 8x. Então, vou pegar o ângulo 8x menos 10. Professora, então é sempre o maior que começa? Sim. Porque senão, se você começar pelo menor, lá no final o x vai dar negativo. Aí eu vou ter que multiplicar por menos 1 para passar esse x positivo, dá mais trabalho. Ainda não está na hora de eu explicar isso para vocês. Calma que até o final do ano a gente chega lá. Então, é melhor a gente pegar sempre o maior para não ter esse problema no final, tá? Então, vamos lá. Eu tenho 8x menos 10 graus. Eu vou igualar com qual x aqui? Quem sabe me dizer? Com o 6x. 6x mais... 5 graus. Isso, 6x mais 5 graus. Bom, cheguei nessa equaçãozinha. Igualei os dois ângulos, porque eles são opostos pelos vértices, eles têm que ter mesmo valor. E eu vou ter que provar isso, certo? Então, vamos lá. Como é que eu resolvo isso aqui? Que Você eu vai faço? fazer 8x Não, você vai menos... transferir o 6x pra para primeira... o 8x. Então, eu vou ter que deixar no primeiro membro o que tem Isso. x e o que não tem vai para o segundo membro. Então, vamos lá. 8x permanece, certo? Agora eu vou 6x trazer vai vir esse pro primeiro 6x membro. que era positivo, vai vir para cá. E ele vai se tornar negativo. 6x negativo, porque eu troquei ele de lado, eu troco de sinal. Agora eu tenho no segundo membro 5 graus que permanece. E o que que eu faço com esses 10 graus? Você vai Ele- colocar no segundo membro e vai se Só que tornar positivo. positivo. Isso, ó, tenho 5 graus. Vou somar agora os 10 graus positivo. Por quê? Porque ele era negativo. Troquei de lado, troco de sinal. Ele passa a ser positivo, ok? Bom, agora vamos lá. Eu tenho 8x. Eu pago 6x que eu estava devendo, me Vai sobra ficar quanto? com 2 Dois. positivo. 2x 2x positivo. Muito bem, 2x positivo. Agora eu tenho 5 mais 10 dá quanto? 15. Isso, 15 graus. Agora, a Isabela tinha me perguntado uma coisa aí. Isabela, como que eu acho o valor do x aqui? 2 vezes quanto dá 15? Ou eu posso fazer o inverso da multiplicação, que é a divisão. 15 dividido por 2 dá quanto? Professora, pode ter número com vírgula? Sim, Dá pode ter. Ângulo. 7,5. Oi? Dá 7,5. Isso, 7,5 graus, muito bem. Então, o valor do x é 7,5 graus. Mas o meu exercício não está perguntando o valor do x, está perguntando o valor do ângulo. Ângulo. E como é que eu vou achar o valor do ângulo agora? Vou substituir esse x aqui por 7,5. Então, vou pegar essa equaçãozinha aqui, ó, 6x mais 5, vou colocar ela aqui, ó. 6x mais 5 é igual. Vamos lá. O x não vale 7,5? Então, significa que eu estou pegando o 6 e multiplicando, né? Quando eu tenho uma letrinha acompanhada
O número é uma multiplicação. 6 vezes 7,5 dá 45. 45 graus mais 5 graus vai dar quanto? 50. 50 graus. Então, Professora, eu mas disse... Oi, tem bem. tem que pegar. Por que você pegou o 6x mais 5 e não pegou o 8x menos 10? Porque ela Porque eu começou tenho que por aquele. descobrir, eu comecei por esse, agora eu vou descobrir esse. Agora eu vou fazer esse aqui do lado, ó. Vou fazer aqui onde tem espaço, ó. 8x menos 10 graus vai dar quanto? Agora esse aqui, ó. Eu vou provar que os dois são iguais, Marina. Tem que provar os dois. Então, eu vou pegar aqui, ó. 8 vezes 7,5 vai dar 60 graus. 60 graus menos 10 dá quanto? 50. 50. Pronto, legal. provei que os dois têm a mesma medida, ó, 50 graus. Certo? Certo. Então, aqui eu provei que os dois têm 50 graus. Não é isso que o exercício estava pedindo? Sim. Então. Todo mundo entendeu esse aqui, pessoal? É a mesma situação da 2. Igualo os dois, sempre pegando o que tem maior x, colocando primeiro, para não ter aquele probleminha de sinal no final. Tá? Agora, na questão 4, está dizendo assim, ó. Se dois ângulos opostos pelo vértice medem 105 graus e 5x menos 45 graus, determine o complemento de x. Então, aqui nós vamos ter que achar o valor do x e depois que nós achamos o valor do x, nós temos que achar o complemento, o ângulo que somado a ele dá 90 graus, que é o complemento, certo? Então, a gente acha o valor do x e no final a gente tira esse valor de 90 graus para saber qual que é o complemento dele, certo? Então, vamos lá. Eu quero que alguém me ajude. Como que vai ficar aqui a resolução desse aqui? Vamos lá, vamos ver se vocês aprenderam. Professora, ele mede 105 graus e 5x menos 45. Isso. Então, como que vai ficar aqui a resolução? Vai ficar... É porque, tipo, o que a gente tava vendo, o do graus, ele ficava depois. Ficaria, então, 5x menos 45. Isso, ou 5x menos 45 igual a? Igual a 105 graus. Isso, igual a 105 graus. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. Eles são opostos pelo vértice, eles têm mesmo valor, então eles têm que serem ângulos iguais. Ó, tem que ter o sinal de igualdade entre os dois, porque esse é igual a esse no final, certo? Certo. Então, vamos lá. Como é que vai ficar a resolução desse aqui? Aí, professora, mas é que aqui não tem o x de novo para juntar ele no primeiro membro. Não tem problema, deixa o que tem no primeiro membro, só vamos mudar lá. E aí passa o 45 para o segundo membro. Isso, então, 45 exatamente. vai se tornar positivo e vai para o segundo membro. Então, vai ficar 5x é igual a 105 mais 45? Isso, exatamente. Ó, 105 já está no segundo membro, permanece. E o 45, que era negativo, vem para o segundo Tornou-se membro. positivo. Positivo. Olha aqui, eu deixei no primeiro membro somente o que tem x. Então, vamos lá. 5x é igual. Quanto é que é 105 mais 45? 150. 150. Que número que eu multiplico por 5 ali para dar 150? Ou 150 dividido por 5 dá quanto? 30? Dá 30. Isso, 30 graus. Eu achei que o 30 é o valor do x. Então, você vai pegar o 90, tirar 30 e vai dar 60. Isso, Marina. Eu quero o complemento, é o que falta para 90 graus. Pego lá o 90 graus e tiro os meus 30, né? Que é a formulinha de 90 menos o x. E vai dar quanto? 60 graus. 60 graus. Então, o ângulo complementar aí vai ser 60 graus. 60 graus. É o que falta para eu chegar no 90. 30 mais 60 dá 90. Tudo bem? Entendido? Sim. Professora, eu achei fácil fazer a conta. Agora, eu entender a pergunta é a complicação.
Se Entendeu? estiver Enunciado. escrito, Marina, ó, se estiver escrito dois ângulos opostos pelo vértice, eles vão ter igualdade entre eles. Tá. E se não Opostos tiver? pelo vértice que são iguais. Não tem que não tenha escrito. Todos estão escritos opostos pelo vértice. Nós estamos no temas opostos pelo vértice. É, né? Tá bom. Ô, Sora, deixa a gente Oi. tentar fazer um sozinho. Então vamos lá, agora eu quero que vocês tentem fazer aí a questão 5. Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês. Nossa aula já está terminando, mas eu vou dar um tempinho. Sempre o maior tem que ficar na frente, né? Sim. Tá. Eu já até Ô, Sora, coloquei. mas ó, nesse caso aqui, o 3x é maior que o x, né? Porque como se o x valesse 1. O x sozinho vale 1. Tá, mas o 50 é maior que o 10. Mas nós vamos olhar o x, somente o x. Tá. Na hora de montar, somente o x a gente olha. Sora, é muito fácil. Calma, não fala. Observe o que está escrito no enunciado agora, hein? Tá. É que eu achei o valor de x. Agora eu tenho que determinar a medida dos ângulos. Isso, agora você multiplica 3 vezes o valor do x que você achou, mais 10. Você vai achar o primeiro. Tá. Ô, Sora, uma pergunta. Eu já achei o valor de x, não sei se tá certo. Mas assim, ó, por exemplo, Você vai fazer Mais- o que você fez mais na... com menos dá menos, certo? Não, porque aqui você está somando ou subtraindo. Aqui você só faz regrinha de sinal quando você está fazendo uma multiplicação ou uma divisão. Tá. Quando você está somando ou adicionando, você tem que ver o que você deve e o que você paga. Certo? Certo. Conseguiram achar aí? Quem achou o valor do X? Eu achei, Sora. Quanto que deu? Eu achei o valor do x. Deu 20. Deu 20. Deu 20? Vamos ver então, 20. ó. Vamos lá. Eu tinha o 3x no primeiro membro, vai permanecer. Aqui eu tenho um x no segundo membro, vai vir para o primeiro membro, menos x, certo? Sim. Igual, eu tinha 50 graus no segundo membro, permanece. E aqui eu tinha 10 positivo, vai vir para o segundo membro, 10 Negativo. negativo. Então, aqui ficou 3x menos 1x, 2x. Vai ficar 2x, que é igual a 40. 10, 40 graus. Agora eu pergunto para vocês, 2 vezes quanto dá 40 graus? Ou dá metade 20. de 40? 20. Hã? 20. 20 graus. Só que aqui ele está mandando achar o valor dos ângulos. Então, vou pegar essa Isso. primeira equaçãozinha aqui, que é É 3x 3x mais 10, que é igual a 3 vezes 20, mais 10, que é igual a 70. Isso. Então, aqui eu vou pegar 3 vezes o valor do x, que é 20, mais 10 graus. Mais 10 graus. Então, ó, 3 vezes 20 dá 60. 60 mais 10 vai dar 70. 70 graus. Agora, eu vou provar que o segundo também tem que dar 70 graus. Então, vamos pegar o segundo lá, ó. Opa. X mais 50. Vou fazer em outra cor. Vamos lá, vou pegar lá o x mais 50. Tem que dar 70 igual. também. Tem que dar 70 também. Quanto que vale o x? Não é 20 graus? Sim. Aí é Então, vou x pegar lá, ó. vezes 20. Não.
20 graus, que é o valor do x, tá. mais 50, Dá 70. que também vai dar 70, ó. Por Ô, isso que eles Sora. são opostos pelo vértice. Os dois deu 70 graus. Ó, Ô, Sora, eu aproveita os coloquei dois. x vezes 20. Tá X errado? vezes 20, porque o X é igual a 1 nesse caso aí, não é? É, eu Você tinha coloquei x falado. Na hora vezes... de substituir, o valor do x já foi encontrado. O valor do x aqui é 20. Eu então, só tipo, já coloca vou o 20 fazer direto. aqui, aqui eu tenho o 1 invisível acompanhado do x. Ou seja, 1 vezes 20 dá 20, certo? Então, eu tinha 3x menos esse 1x, deu 2x. Agora, aqui eu tenho 1x vale 20. Então, se aqui eu tenho 1x, ele vale 20. 20 mais 50 dá 70. Tá, entendi. Tá? Ô, Sora, então, tipo, se colocar x vezes 20 vai estar errado. É só colocar o 20 sozinho. Sim, porque senão você estaria multiplicando 20 vezes o valor do x. 20 vezes 20 seria 400 graus, tá? Tá. Então, não pode. Beleza? Então, aqui na questão 6, vocês vão fazer esse exercício aí com o transferidor na casa de vocês. É só fazer as duas retas paralelas e marcar os ângulos. Se eles são opostos pelo vértice, eles têm mesmo valor, ou seja, o A vai ser igual ao B. Vai ficar para vocês fazerem a tarefinha 25, tá? E o tarefa net. Por que que eu quero que vocês façam o tarefa net? Porque vocês vão anotar o que vocês tiverem de dúvidas e na próxima aula a gente vai fazer a correção do tarefa net e das tarefas 25 e 24, tá bom? Ô, Sora, você não mandou a primeira tarefa net que você falou que ia mandar na Agenda Edu. Mas é que a tarefa net tá lá no portal Objetivo, é só vocês entrarem lá, né? É. Eu mandei as tarefas. É que eu perdi assim. Tá, então vai ficar para vocês fazerem a tarefa 25 e a revisão da tarefa net, a página 63 e 64. E o exercício 6, né? O exercício 6 é só traçar e colocar o valor dos ângulos rapidinho. Outra coisa, quem ainda não fez a atividade da semana 5, corre lá e faça para não acumular. Depois, sexta-feira, depois da nossa live, vocês podem entrar e fazer a semana 6, que é essa semana, tá bom? Tá. E qualquer dúvida, só me perguntar. Anotem aí, na próxima live a gente está tirando as dúvidas, tudo bem? Sim. Beleza? Então, a gente vai encerrar a aula por aqui. Bons estudos para vocês, façam as tarefinhas, assistam lá o link no portal, que vai ajudar muito vocês, tá bom? Tá bom. Tchau, Beijo Sora. e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.